Bom dia, boa tarde, boa noite, para quem é de dia, para quem é de tarde, para quem é de noite. Estamos aqui mais um episódio da Hora do Tarô. Gente, esse é o episódio 6 e temporada 3. E hoje, assim, é um prazer enorme receber um grande amigo, um querido amigo, uma pessoa que eu conheço há muitos anos, Pedro Leon. Ele é formado em administração de empresas, astrólogo, cartomante, trabalha com baralho cigano e também com psicologia analítica. Bom, é um querido, como eu já disse, conheço há muitos anos. Ele fez a formação de astrologia aqui na Gaia e também fez a formação de baralho cigano com o professor José Roberval aqui no Centro Cultural Esotérico. Então, assim, é um prazer enorme a gente ver as pessoas realmente se formando e se tornando, né? Se formando e se tornando um grande oraculista ou um grande cartomante, como ele é hoje, usa com muita sabedoria e muito bem. Nós estávamos conversando agora lá embaixo e o Pedro teve um conselho, né, da Nádia Oliveira, que de saudosa memória, que foi nossa querida professora de baralho cigano aqui no Centro Cultural Esotérico por muitos anos. E aí o Pedro tem uma historinha para contar. Pedro, prazer te receber aqui, muito bom ter você, libriano como eu, né? Nós somos lindos, maravilhosos, né? Modestos antes, também. Modestos antes de qualquer coisa. Mas, enfim, eu gostaria que você falasse um pouquinho desse conselho, como é que chegou essa questão do baralho cigano na tua vida? Porque, sim. Porque é algo que às vezes é um chamado, é um conselho, sim, né? Sim. Bom, primeiro eu queria agradecer, gente, tudo bem? Obrigado, Luísa. Eu sempre agradeço aqui a recepção, vocês sempre são muito calorosos e muito receptivos comigo. E obrigado pelo respeito, que eu acho que é muito legal ver o respeito que vocês têm pela formação e pela evolução dos profissionais que vocês que vêm daqui, né, que se formam aqui. É muito legal ver isso. Bom, a Nádia, não preciso nem falar muito, acho que a audiência aqui conhece um pouco da Nádia, né? Quem não conhece, foi uma grande cartomante, né, e que faleceu no período da pandemia, né? Sim. Foi em 2021 e deixou grande saudade mesmo. Mas quem não a conhece, fica a história de uma pessoa realmente, não só uma boa pessoa, mas como uma grande profissional. Uma grande profissional, né? E a Nádia, a Nádia também é astróloga, foi minha professora, obviamente, de astrologia, e a Nádia eu fazia meu mapa com ela todo ano, né? Porque, sim, astrólogos também fazem mapa astral, tá, gente? Então, e uma certa vez, eu falei, a Nádia precisava de uma resposta rápida, né, Luísa? Uma coisa que estava acontecendo ali no momento e que demandava uma resposta rápida. E eu falei, putz. Aí eu lembrei que ela era cartomante. Sim, como não? E aí eu falei, Nádia, você poderia abrir as cartas para mim? Tava na pandemia ainda, gente. Então isso aí foi bem infelizmente, no final aí da vida dela. E, cara, ela abriu, Luiz, o jogo, me respondeu. Não necessariamente o baralho fala o que a gente quer ouvir, não é mesmo? Isso é verdade. Mas, ao acabar o jogo, ela falou, por que você não joga? Você não joga baralho? Ai, eu já joguei carta de baralho normal, mas por que você não tenta o baralho cigano? Eu falei, ai, Nádia, imagina, eu já sou astrólogo, gente, eu trabalhava no corporativo ainda também, na época, então, eu falei, não existe isso, acho que vai ser importante para você. E ela deixou esse conselho, ela não só deixou esse conselho, como ela falou, compra um baralho para você experimentar. Te dou um baralho. E me deu um baralho, né? Ela me dá um baralho depois, quando a gente ainda se vê presencialmente ali naquele finalzinho ali. E ela me dá um baralho. E eu fico com esse baralho. E começo a jogar, a entender. Passado algum tempo, eu acabo fazendo a formação com o José Roberval. E que para mim foi muito reveladora, né? Porque eu falei... E foi num lapso. As coisas acontecem meio assim também, né? Meio de repente, sim, né? Sim. Você toma decisão, fala, agora vai, né? Sim. E aí entra o baralho cigano na minha vida, há 3 anos atrás, num lugar de aprendizagem, mas o baralho não... Eu acho, Luísa, que o baralho, a cartomancia, ela
ela vai na prática, né, também. Né? Sim. Então, a gente aprende a teoria é importante, a gente não deve parar de estudar nunca, porque sempre há visões, abordagens e tudo mais, mas a prática é muito essencial. E o Roberval incentivava muito isso, né, no curso. E foi muito interessante porque eu comecei, já tinha uma clientela de astrologia, e eu começo a trazer o baralho cigano para essa galera, né? E aí eles aceitaram bem? Sim, sim. Começa de primeiro uma novidade, né? Porque sabe, o astrólogo, tinha gente que eu jogava as cartas de baralho comum anteriormente, certo. né? Eu tinha uma técnica de leitura do baralho comum. E aí eu começo a trazer o baralho cigano. E diferente do baralho comum, que tinha uma leitura que é muito legal, porque é uma leitura mais extensa, mais simbólica, mais, enfim, mais ampla. Sim, sim. A gente veio o baralho cigano. Eu começo a vir com uma leitura um pouco mais objetiva. O baralho cigano tem essa característica, né? Ele é bem, né? Ele é bem pontual, né? Aquilo que você precisa saber é aquilo que ele vai te falar, né? Exatamente. E aí a gente começa. E ele é um baralho que eu falo que é meio mundano também. Ele é muito do corriqueiro do dia a dia. E você começa a ver as sincronicidades, as simbologias de ter pessoas com perguntando de coisas profissionais, cai uma carta de uma ave, né, no caso a cegonha, e com questões difíceis ali, e o próprio passarinho da pessoa fica doente. Então ele é de uma simplicidade, de uma objetividade tão fascinantes que não tem como você não se apaixonar por ele, né? E você falou uma coisa muito importante, porque é lógico, a gente tem que ter toda uma formação, eu acho interessantíssimo, é lógico, tem muita gente que lê, tem muita gente que acaba começando as suas atividades até profissionais só com autodidatismo, tal, não vejo isso nada de ruim. Sim. Mas sendo com uma formação, parece que você direciona melhor o entendimento do oráculo, você percebe de onde veio, quais as nuances, as possibilidades, a própria a troca com a turma, eu acho muito interessante isso. Sim. Mas você falou uma coisa muito legal, que a partir de momento que você se forma, que você realmente tem toda aquela vamos dizer, toda uma capacidade de leitura, de interpretação, que foi ensinado, que foi colocado, simbolismos, enfim, todas as possibilidades, mas se você não tiver prática, isso morre na praia, literalmente. Então, assim, todo o oráculo, pode ser tarô, baralho cigano, runas, acho que, não sei se búzios, talvez não, porque aí você já tem que ter uma iniciação, talvez sim, mais diferente, mas até leitura de chá, borra de café, eu acho que todos esses oráculos, primeiro que eles falam sempre muito do presente, então sim, realmente vai te trazer, vai emergir as coisas que você está passando, você vai falando assim, e a pessoa fala, como é que ela sabe, né, porque é isso que eu estou vivendo. Então traz isso muito emergente, mas se não tiver uma prática, realmente não, parece que não sedimenta esse conhecimento. Não, porque a gente lembra, né? A gente estava falando antes, né, Luísa? Essas cartas todas, e isso você já fala aqui no programa há algum tempo, mas só reforçando, essas cartas vêm do dia a dia. Esses símbolos, sim, essas imagens do tarô, essas imagens do baralho cigano, elas vêm do dia a dia do humano. Então, se eu também não crio intimidade com essas imagens no meu dia a dia, esse símbolo acaba ficando distante de mim, né? E é aquela coisa, né? Primeiro tem que servir para você, aí você realmente introjeta essa simbologia para você, e aí você vai para a galera e realmente as coisas começam a fluir de uma forma muito interessante. Sim. Eu acho que ficam percepções muito boas, sim, né? Ficam sim, percepções, mas a prática também traz isso, vai apurando, né? Exatamente, você vai apurando. E você vai criando o seu jeito. Óbvio, gente, a metodologia é importantíssima. Então, você saber o que você está jogando, por que você está jogando um Grand Tableau, por que você está jogando uma Cruz Celta, por que você está fazendo uma estrela de 5 pontas, por que você está jogando as cartas da semana, a roda astrológica. Cada metodologia que a gente tem, ela precisa ser bem aprendida. Porque você tem que ter... Você é o condutor ali, né, Luísa? Você tem que desenvolver também, dentro do que você escolhe no sentido de jogo, você também tem que desenvolver a linguagem, né? E principalmente a linguagem no sentido assim, uma carta composta com uma outra, o que aquilo vai dar, né? Então, acho que isso que é o grande segredo do tarô, porque você pegar uma carta só fica fácil, um sim ou não fica fácil, mas a interpretação delas juntas, né? A composição, sim, né? A que
história que isso está Isso contando. tá contando, porque é. isso vem de contação de histórias. Então, assim, que história que essa combinação está contando? Né? E como essa história está batendo na pessoa também, né? Sim. Como é que ela está chegando nessa realidade? E, de novo, a técnica é importante. Porque eu preciso... Isso é importantíssimo, gente. A gente tem uma técnica que é muito legal, mas que dá uma inflada, né, Luísa? Gente, eu tenho um futuro em minhas mãos. É cafona, mas é real, né? A gente passa por esse lugar, né? É um futuro próximo que seja, né? Porque não vai ver uma coisa tão longa, mas você tem realmente uma resposta, uma possibilidade, um caminho, né? Um olhar para frente, né? A gente tem isso. E isso até de uma grande responsabilidade. Né? E essa responsabilidade também vai passar pelo lugar da escuta. Então, quando a gente fala de metodologia, da aprendizagem que a Luísa traz, a gente está falando, Lu, de você também entender que método que você aprende da sua mancia que mais se adapta àquela situação da pessoa. E aquele que também você tem o maior costume, ter mais identificação ou mais intimidade, porque às vezes a pessoa fica inventando muito jogo ou fica querendo fazer muita coisa, e às vezes não cria muita intimidade e acaba se perdendo também. O próprio tarólogo, o próprio cartomante se perde naquele jogo. Então, às vezes, ou se não treine muito, né? Essa nova tiragem, treine outras, para que você realmente tenha segurança no que você está falando, né? Mas como você também é psicanalista analítico e tudo mais, qual que é a visão dos oráculos pela psicanálise ou psicologia analítica? Até porque eu sei que você é um grande estudioso de Jung. Sim. E aí eu sei que também Jung tinha muito essa questão das simbologias, dos arquétipos e tudo mais, né? Sim. Então eu queria... Você como um cartomante, no meio desse grupo de estudos que você pertence, isso é falado, não é falado? Sim, isso o Jung, primeiro o Jung tem um contato muito forte com o I Ching, né, Luísa? Uhum. Ele tem um contato muito forte com o Tao, então, e entendendo, não só também com astrologia mais para frente, mas entendendo que a simbologia, que esses símbolos... e que tem uma certa luminosidade, porque eles têm uma magia, mas que tem significado psíquico. Tudo que tiver significado psíquico, toda a imagem que tem um significado psíquico, que toca uma pessoa, ela tem uma luminosidade, ela tem uma relevância para o desenvolvimento psíquico. Então, o Jung ele vai trabalhar o símbolo, né, e as nossas imagens são símbolos, a partir do momento que esses símbolos estão presentes no que ele chama do inconsciente coletivo. Então, essas imagens que a gente tem, que são imagens que estão aqui... Bom, o baralho cigano, nós estamos falando de 1700, né, Luísa? O tarô... 1400, né? 1400. Então, assim, nós estamos falando de imagens aí que estão há mais de 800 anos aí com a gente. Então, assim, são imagens ancestrais, a gente já poderia dizer, né? Exatamente. São imagens que se repetem e não se repetem à toa. Se repetem porque elas têm significado coletivo. E o individual, a psique individual se identifica com essas imagens coletivas porque faz parte da formação dessa psique. Então o Jung considera muito essas imagens coletivas desde que elas tenham essa relevância para a pessoa, né? Então ela teria que reverberar naquele indivíduo. Naquele indivíduo, exatamente. Então, vamos dizer, dentro de uma leitura, quando a gente faz, então, enfim, a composição de um jogo e tudo mais... Essas imagens, ou essa interpretação de imagens que a gente traz, né, seria realmente bater naquela pessoa como algo que para ela está sendo importante naquele momento, reverbera para ela como uma possibilidade. Reverbera como algo, e mais do que tudo, ela encaixa, bem entre aspas, essa palavra encaixa, tá, gente? Ela tem significado pessoal. Eu consigo ver... quando ela pega a imagem, sei lá, da árvore, essa imagem da árvore tem um significado pessoal dentro de uma experiência emocional dela. Individual, apesar de ser um símbolo coletivo. Porque esse individual está dentro desse lugar do coletivo, né? Tá, porque outras pessoas podem também entender essa árvore de outras formas. Exatamente. Mas para aquela pessoa, para aquele momento, para aquela vivência, ela traz de uma forma, né, dentro da interpretação daquele momento que realmente que ela precisa talvez ou olhar para aquilo, ou resolver. Sim. E por isso a troca é tão importante na consulta, né, Luísa?
Por isso que a escuta da gente também é importante, porque é nessa escuta e nessa troca que esses significados eles vão se manifestando, né? E é por isso que cada jogo é um jogo e cada pessoa é uma pessoa, né? Exatamente. Eu acho isso muito interessante, porque nunca sai nada igual, né? Nada igual. E a árvore, é o que você acabou de falar, a árvore para você é uma, para mim é outra. Eu sei o significado técnico da árvore, mas a sua experiência ao entrar em contato com esse símbolo é só da Luísa. Mas aí você lendo tecnicamente a árvore, para mim, sim, eu vou encaixar exatamente dentro dessa minha experiência ou dessa vivência que eu estou tendo agora. Porque de alguma forma a sua psique e o próprio universo coletivo te fez entrar em contato com esse símbolo. E esse encaixe que você trouxe, esse lugar de ter significado do que eu estou te trazendo para o que é na sua vida, isso é o clique do inconsciente que a gente faz através do símbolo. Eita, nós, aí que é bom demais. Mas o pessoal, vamos supor, o seu grupo que estuda Jung e tal, para eles, você já comentou que você é astrólogo? Sim, que você, sim, todos eles sabem. Usa baralho cigano, sim, que você trabalha com essa questão. E todo mundo acaba compartilhando de uma ou outra. O Jung fala muito de mancias, né? Nos símbolos e reflexões ele fala bastante disso. Mas eu acho, Luísa, que para você ser junguiano, você tem que acreditar em imagem e símbolo. Acreditar antes de qualquer coisa, porque o trabalho dele vai ser imaginação ativa. A imaginação ativa parte do princípio de imagens. Imaginação já é imagem, vem do mesmo. Os sonhos. O que são os sonhos, Luísa? Que ele tanto trabalha. Imagens. São imagens. São imagens. Né? A própria arte-terapia. Sim. Que é uma extensão, que é uma deixar o seu inconsciente também, né? Se libertar ali naquele desenho, né? Então, associação de palavras, né? Quem fazia muito arte-terapia, inclusive, foi a doutora Nise, né? Sim, sim. Ela fazia com as pessoas que estavam internadas, né? Que agora não tem hospital mais psiquiátrico, que realmente era um negócio horroroso há uns anos atrás, mas ela trabalhou muito mostrando que realmente as pessoas tinham algo mais interno, mais inconsciente que poderia trazer isso, né, à tona, né? Ela trabalhou muito com isso. O mais impressionante dela na exposição que ela faz e que choca o Jung, porque ela troca cartas com o Jung. Sim, ela troca cartas com ele. Ela teve contato com ele. O mais impressionante são manifestações de mandalas que o Jung estava trabalhando do outro lado do inconsciente, do outro lado do inconsciente também, tá, gente? Mas do outro lado do oceano. Do oceano. Isso para você ver como existe um inconsciente coletivo. Que está ligado de alguma forma, Tudo está interligado, Tudo está interligado. Hoje a gente fala muito de globalização, né? Sim. Então, assim, tudo está interligado dentro do globo, dentro do mundo, entre os negócios, entre as pessoas, principalmente agora com o advento de internet. Agora não, já faz um tempo, mas com o advento da internet, que tudo ficou muito mais próximo e tal. Mas o inconsciente coletivo já fazia esse papel, né? Já, né, Luísa? A gente tem o exemplo da arquitetura das pirâmides. Como é que você explica? É verdade. É uma arquitetura tão semelhante do Egito e aqui na América, aqui né? na América Latina, no México, no Peru. Né? Como é que isso se dá? O Jung vai falar de um monte de experiências relacionadas ao sol, às relações com a religiosidade, experiências concomitantes entre pessoas, enfim. Isso vai sendo trazido. E, de novo, são imagens, né? Sim, tudo acaba no que nós acabamos de falar, que é a imagem, que são os símbolos e tudo mais. Então, falando de inconsciente coletivo, desse momento também da coletividade que a gente está vivendo, né? Vamos fazer uma tiragem, eu com tarô, você com o baralho cigano. Vamos ver como é que está essa questão aí, dessa situação, desse momento aí para as mulheres, né? Porque nós estamos sendo mortas a cada dia, né? Tem uma questão aí de um feminicídio, de uma agressividade, né? Sim. Absurda, né? E a gente já tem as leis que ficaram um pouco mais severas, né? Existem super importantes, né? Porque as pessoas às vezes questionam essas leis, né, Luísa? Mas a lei é para o bom convívio em comum. Se a lei está sendo proposta, é porque existem questões que envolvem, né? Que não está sendo positivo para todos, exatamente, né? Então, exatamente. Vamos ver o que traz aqui esse momento nosso de tanto, né, de tanto feminicídio, de tanta agressividade, de tantas perdas, né? Porque eu escutei uma coisa muito interessante, que quando uma mulher morre, você desestrutura toda a família, porque ficam filhos,
Sim. órfãos e que vão ser criados nem sei como. Sim. Esse pai normalmente, provavelmente às vezes é o pai dos filhos ou não, mas enfim, esse homem também vai para a cadeia. Então existe toda uma desestruturação até social mesmo, Sim. né? Que a gente talvez tenha lá na frente algo que vai acontecer com E por isso essas talvez seja tão condições. importante a gente ter esse tipo de lei que fale disso, porque assim é a continuidade da vida e é uma vida são vidas que se desestruturam. É. E fora a vidas que estão indo embora, e vidas né? que estão indo embora, Né? Bom, eu já vou tirar aqui 3 cartinhas. 3 cartinhas. Esse baralho é bonito, grande, gente. Bonito, né? Depois eu vou falar dele. Esse baralho Sim. aqui, Lenormand, Telema Lenormand. Depois eu vou falar dele um pouquinho, já que a gente sempre apresenta um baralho. Bom, o meu aqui já saiu, já começa até com a Imperatriz, já que a gente está falando de mulher, né? A gente já começa com a Imperatriz, né? Logicamente, existe aqui toda uma forma das pessoas estarem realmente falando sobre isso, é o próprio mago se colocando, e a tendência, esse falar, não só falar no Sim, sentido de fofoca, sim. de leitura, mas é um assunto, né, em voga, e com certeza esse assunto em voga pode trazer também algum outro tipo, não só a questão judiciária, mas também de alguns comportamentos, né? Sim. Inovando algumas questões o mago aqui. transforma, né, Luísa? E, lógico, a estrela que vem depois da torre. Então, depois de todas essas situações terríveis que nós estamos passando, eu acredito que tende a dar uma amenizada, ou espero em Deus até melhorar, ou espero em Deus até que se acabe. Sim. Né? Vou fazer do presente, passado e futuro. Vamos Tá. lá pro presente. Gente, ela acabou. Eu falo que isso aqui, olha, o que ela acabou de falar da carta? Da estrela A estrela que vem depois de da- quem? Da torre que saiu no meu aqui no presente. As torres têm significados diferentes no baralho cigano e no Lógico. tarô, mas ainda assim a torre fala, gente, no baralho cigano, de grandes instituições, de processos, né, sólidos a longo prazo. Então a gente vê realmente as questões de justiça, as questões relacionadas a grandes instituições ligadas a esse lugar da mulher. Então, quer dizer, a mulher tendo um papel de representatividade nessas grandes instituições. A gente vem de um passado, gente. Olha a ironia do jogo. Eu começo com a Imperatriz e você vem de um passado. Qual que é o passado aqui do nosso jogo? O passado é o homem. Então, quer dizer, a visão da mulher pelo homem, né? Então a gente tinha uma visão. Ou do homem pela mulher, ou do né? O homem pela machismo, mulher, né? A gente vem de uma estrutura patriarcal muito grande, né? Nesse sentido aí, há muitos anos. E o futuro, Luísa? Vamos ver se dá uma melhorada. Luísa! O futuro vem o trevo. A carta número 2. Como a Luísa trouxe lá também com uma perspectiva positiva, o trevo fala de pequenas vitórias, né? De pequena sorte, de pequenas... Mas sempre através de movimentos de desenvolvimento nesse sentido. O que é importante a gente olhar também, não posso esquecer porque isso é a aula do professor Roberval, os naipes que estão envolvidos aqui. Então a gente tem no passado um as de copas, que é uma carta relacionada a muito mais ao impulso emocional. Então essa relação com o homem poderia até ser um pouco mais passional, inclusive, né, Luísa? Sim. Nesse lugar. Existe o afeto, obviamente, mas existe também os outros impulsos que estão relacionados aos sentimentos, né? Então, que a gente vê. Nesse momento, a gente tem o naipe de espadas, que é o elemento ar, que é o quê? É a troca, é a conversa, é esse lugar de compreensão que o elemento ar traz aqui no 6, que o 6 é um número de organização, né, Luísa? Porque tem que organizar, né, gente? Até o pensamento mesmo, porque parece que está tudo meio que perdido, né? Exatamente. Nesse momento, né? E no futuro também continuamos com uma organização, mas uma organização de 6 de ouros, que é um 6 que fala da organização de valores. Ouros é valores, é o elemento terra, é a concretização da nossa situação de valorização desse público, da mulher, que é super importante. E que cria, e que forma valor. É a mulher que começa criando a criança, né, Luísa? Sim, sem ela a gente não tem nem a continuidade da espécie, né? Exatamente. Não tem nem como manter nossa espécie, né? Bom, e aí vamos fazer mais uma? Vamos. E depois eu vou só falar sobre esse baralho lindo aqui. Lindo esse baralho, gente.
Lindo, lindo. Vamos falar um pouquinho do Brasil, o futuro do Brasil, em breve, aí, esses meses à frente, né? Já que... Caiu uma carta aqui, gente. Ó. Julgamento, boas surpresas, né? Já que ela caiu, deixa eu mostrar ela, né? Sim, ela o aqui. julgamento... Boas novas, boas surpresas, boas coisas, né? Vão ter boas notícias. Vamos lá. Bom, aqui já começa, aqui já não são tão boas notícias, viu, gente? Aqui a gente tem uma roda da fortuna, que carta de destino, então situações de imprevistos, situações que podem sair fora do nosso controle, mas são coisas mais do dia a dia e tal. Sim. Só que também vai ser acompanhado por outra carta de destino, que é a torre, que aí sim pode ter algum tipo de interferência externa sobre nós e que pode nos incomodar ou pode, enfim, dar uma sacudida aqui no nosso país. E aí a gente tem o mago que vai tentando ajustar as coisas, talvez com uma proposta, com algo novo. Então, nos próximos meses, a gente pode ter alguma situação que não seja tão agradável, mas o mago vem trazendo a possibilidade da boa conversa e tentar amenizar e tentar ajustar as coisas, inclusive com boas propostas ou com novas propostas, né? Vamos ver aquilo. É o presente primeiro. Bom, essa carta, gente, são os peixes, né, Luísa? Os peixes... ela é uma carta que ela fala assim, ela é uma carta significadora de dinheiro, né? Ela é uma carta significadora de grana. Então, assim, o rei, ele fala de totalidade, né? Da questão dos valores. Então, é um momento onde os valores estão à mostra, sejam eles morais ou valores pessoais. Então, as questões do dinheiro, do capital, a gente vê tanta notícia sobre dinheiro que vem, dinheiro que vai, enfim, a economia também passa por aqui, mas né? Mas se for pensar, bate um pouco com a roda, que pode trazer um pouco de instabilidade, mas o Brasil está num bom momento. Sim, tem isso também, né? Então, a gente passa por esse lugar da valorização e do comércio. A gente vem de um passado do jardim. O jardim, gente, ele é uma carta que vai falar totalmente do ambiente social, né, da minha relação, aqui falando, já que estamos falando de país, da minha relação com o estrangeiro, da minha relação com grandes... O navio fala mais de estrangeiro, fala mais dessa parte social, dos coletivos, dos grupos, da sociedade. Então, a gente vem de um lugar de um 8 de espadas, do elemento ar aqui, desse raciocínio, né, dessa troca da comunidade, dos grupos se formando muito fortemente, né? Então, de um passado onde os grupos foram se formando para chegar nesse momento aqui no Brasil, e a gente vê um futuro, gente, com a árvore. Então, a árvore, ela realmente fala ela é uma carta teoricamente significadora de saúde, mas ela também fala das raízes que eu tenho, né, Luísa? Estabilidade também, estabilidade, né? Desse lugar aqui. E um 7 de copas fala dessa transformação através do cuidado. Então, acho que tem uma preocupação que a gente precisa ter, que é o cuidar das relações, cuidar de onde a gente veio, cuidar da nossa origem. A árvore fala de ancestralidade, gente. Então, é assim, como é que eu estou cuidando da minha natureza, a árvore, da minha natureza física, e como é que esse Brasil cuida da sua natureza em geral e também das suas origens, não é mesmo? Acho que até mostra bastante a questão, né, dos animais, da própria natureza, que fica muito claro aí. Acho que também é um cuidado também até com a questão do ecossistema, né? Do exatamente, Brasil também, porque queira ou não, país, né, por mais que a gente fale dos peixes, águas, exatamente, porque quando a gente fala do peixe, e isso é a maravilhosidade do baralho cigano, né? Porque eu tô falando de água aqui, né, gente? Eu tô falando de um jardim que tem um chafariz no meio, né? E eu tô falando do nosso verde. E nessa carta, por um acaso, tem uma cachoeira ali atrás. Então faz muito sentido isso que a Luísa traz, porque é essa água, esse alimento da vida. E que é uma das maiores riquezas do Brasil, é a nossa natureza, né? E as florestas, né? Sim. A floresta em pé, como essa árvore em pé, né? Exatamente. A floresta em pé, não a árvore caída, não a árvore cortada, exatamente, né? E até a própria torre também tem essa questão, né? Cuidar das coisas, porque tudo, se a gente perder, talvez a gente não consiga reconstruir com tanta facilidade, né? Principalmente as questões da natureza, né? Mas só aqui, ó, mostrando para vocês que olha que linda essa caixa aqui desse Telema Lenormand, né? E aqui fala o seguinte, gente, deixa eu colocar aqui, que senão eu não vou ler, né?
Está de cabeça para baixo. Telema Lenormand une energia esotérica com profunda sabedoria, resultando em um deck que aprimora suas leituras e o inspira a explorar a essência de outro tempo e lugar. Essas lâminas são ideais para iniciantes e especialistas no oráculo Lenormand e é uma ferramenta perfeita para quem deseja respostas rápidas para os problemas que surgem no dia a dia e que deseja, que a gente até comentou, as respostas rápidas do dia a dia, mas todo oráculo é resposta rápida para o dia a dia, né? E para aqueles que desejam aprofundar. Aqui tem 36 cartas, livreto, etc. Realmente é um baralho muito bonito. Fala um pouquinho, por que aqui no Brasil ficou conhecido como baralho cigano, se é uma origem europeia? Se era uma origem até europeia. Bom, Luísa, tem algumas vertentes, né? Mas a gente tem uma ligação, primeiro que da Europa, nesse sentido, tinha a parte dos ciganos realmente europeus, né, Luísa? Tinha essa história desse contato, né? E tem uma coisa muito forte do cigano trazer esse lugar meio que da magia, trazer esse lugar meio que foi algo assimilado pela cultura brasileira, né? Isso vem através, né, isso vem através dos europeus para cá, para o Brasil. E com essa fala muito dos ciganos serem essas pessoas da rua, né? Eles usavam muito, eles tiravam a sorte, eles né? tiravam a sorte nas ruas. E usavam esse tipo de baralho. E usavam esse tipo de baralho. Mas ele não tem a origem cigana, né? Nesse sentido, porque ele vem uma parte da Alemanha, uma parte da França, tem uma história toda, uma história nesse sentido. Aquele pedaço ali da Europa, né? Eles tinham essa questão. Tem até alguns baralhos na Itália, que é a Sibila, né? Eles tinham muito essa coisa de usar, fazer. Mas isso acaba virando, e é muito curioso quando você vai vendo as pessoas quando vêm fazer aula falam, mas por que você não. Mas então, quem que é o cigano que inventou o baralho cigano? Não, na verdade é porque pela forma de uso. Porque tem uma coisa, né, das mancias, né, Luísa, que era um lugar de comunicação das pessoas mais simples, mais humildes lá atrás. Sim. E são, como a gente falou, são símbolos comuns. Então esses símbolos acabam estando com todo o povo. E o cigano era um povo que andava muito pela Europa. Né? E como começou a andar nômade. E como ele acaba trazendo isso para o Brasil. Mas a origem dele realmente não é cigana. Os ciganos ajudaram a trazer ele para o Brasil, né? Como o tarô também, com todas as artes, né? Até me lembrou um pouco aquelas senhoras, né, que benziam, mas também tiravam cartas normais, né? Para ver o que a pessoa estava trazendo, enfim, ou um conselho, alguma coisa assim. Tinha muito isso, né? Tinha muito isso. E todo mundo ficava meio assim, eu vou naquela dona, mas nunca falava quem era, né? Sim, vamos lá jogar uma cartinha. Ela joga um baralhinho. Ela benze e joga um baralho. Coisa de brasileiro mesmo. Brasileiro tem que ser estudado, né? E o brasileiro é muito místico, bom, né, Luísa? Místico. Porque esse lugar do cigano também depois vai passando pelas culturas de matriz africana, né? Pelas religiões que cultuam o povo cigano também. Então, isso acaba... O cigano está ligado a essa espiritualidade, a essa magia, a todo esse lugar, né? Da ciências divinatórias. Fica no inconsciente coletivo essa imagem, né? Essa imagem. Gente, o baralho de tarô que eu usei foi o meu, que eu lancei em 2018, que é o tarô brasiliano, tá? Só para vocês saberem também qual foi o baralho de tarô que eu trouxe. Pedro, acabamos, Pedro. Gente, tão rápido. Acabamos. É muito rápido, Luísa. É muito rápido. É que nem o baralho, é que nem a tirada de baralho. Ela é rápida e eficiente. Mas, enfim, gente, como o Pedro mesmo se descreve, ele é efusivo. E eu efusivamente tenho que agradecer você, Obrigado. A sua presença, o seu carinho, sua amizade de tantos anos. Obrigado. Né? Que a gente sabe que a gente pode confiar, né?
né? Sim. A gente pode confiar porque já vem já de uma trajetória de muito tempo, então a gente tem história para contar na vida, né? Sim, graças a Deus. As histórias que o baralho conta que é o mais legal do ser humano, né, Luiz? É ter história para contar. ter história e pra o que o contar. baralho faz com a gente no dia a dia, né? Ele faz o recorte daquele momento que a gente está vivendo e realmente conta a historinha. Olha, gente, só para a gente encerrar aqui, a gente tem aqui a carta da força, né? A carta da força sempre pede o quê? Autovigília, você saber realmente conduzir muito bem a sua força pessoal, né? Não deixar o bicho solto, não. Dômio, né? Então tem sempre essa questão de você realmente ter a condição de se manter sempre no salto, né? Fazendo as melhores escolhas e, logicamente, usando da sua inteligência emocional, né, para conduzir melhor a sua vida. Muito bem, obrigado, Pedro. Obrigado a você, eu que Beijo agradeço. enorme para todos. Bom dia, boa tarde, boa noite e até uma próxima Hora do Tarô. Até uma próxima, um beijo. Beijão.